a entrevista da mãe e empresária do Mbappé, a Faiza Lamari, não sei se fala-se assim o nome dela, mas imagino que sim, entrevista para o Le Parisien. É isso? Sim. A bola está com vocês, quem quiser trazer o contexto, fique à vontade. Bom, pelo que eu sei, Clarinha, aí tu me corrige, a entrevista que a mãe do Mbappé concedeu ao Le Parisien, que repercutiu muito aqui na Espanha, foi depois da apresentação do Mbappé. O Mbappé já tinha sido apresentado com o Real Madrid, e aí ela concede essa entrevista na qual ela fala bastante sobre o PSG e também sobre a Uhum. chegada do Mbappé ao Real. É, Foi ela depois, com certeza. Foi isso. depois, E né? ela tá a informação do Le Parisien é que ela deu a entrevista enquanto o Mbappé estava fazendo fotos para um patrocinador. Então, depois da apresentação, enquanto ele estava fazendo as fotos, ela respondeu as perguntas. Boa. E aí, na entrevista, o que dá para destacar, assim, primeiro que ela pergunta muito sobre a questão do PSG, né? Como é que fica a situação, e ela revela que, caso seja necessário por questões de contrato, que o PSG ainda não cumpriu financeiramente com o que tinha que pagar o Mbappé, eles não Isso. vão ter problema em entrar na justiça, caso seja necessário, mas que ela acredita que vai existir um acordo. E depois, para mim, a parte mais interessante da entrevista, não sei se o João separou as aspas, eu acho que sim, que é quando ela meio que compara o PSG com o Real Isso. Madrid. Quando ela A fala da gente tem essas chegada. aspas. Pode colocar na Quando tela, ela. João. Aí, João. Quando ela fala na chegada, né? Porque, enfim, ela dá essa entrevista depois da apresentação. Aí ela fala assim: na terça-feira eu pude perceber a diferença, por exemplo, em relação ao PSG. A verdade na maneira que ele foi ovacionado foi extraordinária. O passo em Paris para chegar até o Real Madrid valeu a pena. Pelo que eu vi na imprensa da Espanha, ela entra um pouquinho mais no tema e fala alguns pontos sobre questão de organização do clube, que ela sentiu o Real Madrid preparado para receber o Mbappé e para já do minuto 1 deixar muito claro quem faz o quê e como é que as coisas funcionam. Assim, ela deu a entender de que existe essa organização. E realmente existe, né, gente? Assim, o Real Madrid recebe grandes jogadores há muito tempo, é uma entidade que desde da volta do presidente Florentino Pérez lá em 2009, né, que é o início do segundo mandato dele, que ele está até hoje, o Real Madrid tem as formas de fazer as coisas realmente muito organizadas, assim. Então, tu sabe quem vai fazer o quê desde o minuto 1. E eu acho que é isso um pouco que ela está se referindo, que ela chega e já sabe que o segurança vai orientar aí para não sei que lugar, que ela vai chegar lá e vai falar com o cara da imprensa, que tem o cara da alimentação, que tem o cara que cuida do vestiário, assim. Tudo é realmente um processo muito organizado no Real Madrid, porque é um clube que está acostumado a receber muitos grandes jogadores e que está acostumado a colocá-los num lugar específico, né? Assim, em questão de proteção, de segurança, de evitar contato com o outro, nas entrevistas, saber quem vai perguntar, quando vai perguntar, conhecer as pessoas de cada meio de comunicação e tal. É tudo muito organizado, porque é assim desde o minuto 1. Então, talvez ela esteja bastante se referindo a esses processos, eu imagino também. Ela não entrou muito a fundo em cada coisa. Eu acho que tem 3 pontos aí que a gente pode tirar ou interpretar, enfim, do que ela falou. Acho que, primeiro, existe uma questão de organização de clube, que a gente tá careca de saber que no Real Madrid existe, e existe há muito tempo, e que o PSG é uma das principais falhas que a gente sempre falou aqui, é uma questão de organização, de hierarquia, né, de clube mesmo, que o PSG, na minha opinião, ainda está aprendendo nesse processo. Eu acho que tem alguns avanços interessantes na última temporada, em especial, mas é um processo. Vamos lembrar que o Real Madrid tem quantos anos, Tati? 120 algo. 120 algo. O PSG é de 1970. Então, existe uma diferença aí de processos que o PSG ainda não sabe fazer bem. Então, eu acho que esse é ponto 1. O ponto 2 é que quando o Mbappé chegou no PSG, estamos falando em 2017, o Mbappé não era o Mbappé, né? Ele era uma promessa, o cara que tinha feito aquela última temporada no Mônaco maravilhoso e tal. E agora, ainda que ele não chegue como o melhor do mundo, não tenha ganhado uma Champions, ele tá todos os últimos anos, ele briga por bola de ouro e a gente tem uma grande expectativa de que isso aconteça, né? Então,
existe essa diferença também. E, por fim, eu não sei qual das três ela quis mais se referir ou não, mas eu acho que esse ponto 3 é bem importante, é que ela usa ali a palavra da verdade, né? Que ela diz que ela sentiu a verdade de forma como foi ovacionado e tal. E eu faço essa interpretação pelo que eu vejo aqui da torcida com o Mbappé, tá? Pode ser uma interpretação que não seja o que ela quis falar, mas é a minha interpretação. É de que no PSG, a torcida do PSG, ainda que respeite muito o Mbappé, mais do que respeita Neymar, sim, mais do que respeita Messi, sim, não tem um amor louco pelo Mbappé. E isso foi construído por toda a história do Mbappé no PSG. Quando ele chega, ele não chega como o principal cara, porque naquele ano chega o Neymar, que é aí sim o cara que a torcida recebe como, assim, 80% do meu amor nessa chegada vai ser para o Neymar e 20% vai ser para o Mbappé. Porque o principal para mim aqui é o Neymar, né? Então, o Mbappé nunca chegou como não, nunca não, né? Não chegou como o principal, mas ele foi construindo em campo ao longo das temporadas de se tornar a principal estrela. Mas ele nunca demonstrou o amor que a torcida queria, não só em palavras, porque as palavras que ele fala do Real Madrid, né? Que é o sonho da vida dele, que finalmente ele está feliz, que ele precisou passar por muita coisa para chegar ali. Essas palavras não existem para o PSG. Então existe muito respeito assim dele falar, ele várias vezes PSG é o maior clube da França e o PSG, mas ele não criou uma relação de amor nesse sentido, não só de falar, mas também até pelo próprio processo de que assim, o torcedor do PSG, por exemplo, nesse último ano, o que eu mais escutava era: eu não aguento mais, porque todo ano o Mbappé ia sair. Então, como é que o torcedor, imagina nos últimos 5 anos, 4 anos, se apaixona por um cara ou dedica o seu amor de torcedor para um cara que toda hora tá prestes a partir? Então, Uhum. o que eu mais escutei no último ano é: a gente está muito agradecido, o maior artilheiro do clube, fez tudo que em campo que ele podia, mas a gente não aguenta mais essa história. Quer sair? Sai, meu amigo. Então, a sensação do que eu acho que ela deve ter falado sobre essa questão do verdadeiro, do ovacionado, eu interpreto um pouco como isso, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que ela sentia e de que o Mbappé também sentia. Assim, me parece, alguns pontos dentro do que ela falou, do que vocês falaram, me parece sendo colocado em escrito o que a gente já percebia e agora vê, que é um jogador maior que um clube saindo agora para um clube que é maior que o jogador. Uhum. Claramente o Mbappé e o entorno, enfim, até porque foi dado para eles a chave do clube, né? Então, deve ser realmente muito impactante você sair de um clube que você era praticamente o dono, o CEO ali, enquanto jogador, para um clube que existe uma estrutura acima de você, existe uma organização, é aquilo que a gente falou no dia da apresentação, né? Ele entrou no palco e tinha as 15 taças da Champions ali, por exemplo, né? Agora, me soa um pouco deselegante da parte dela, dessas aspas aí, e aí pode ser alguma questão na tradução da entrevista, não sei, mas ela chamar 7 anos da carreira do filho de um passo para o Real Madrid Hum. é, é esquisito. Então, É uma fricção. tem outra parte da entrevista, pelo que eu li nas traduções aqui na Espanha, que também não sei se dá para trazer exatamente isso que ela falou, né? A gente teria que ouvir ela falando exatamente o que ela disse, mas o Pois é. que eu cheguei a entender, e que o Mbappé também falou muitas vezes na entrevista coletiva, deixou muito claro que ele só sairia do PSG para o Real Madrid. Sim. Assim, então, pelo que eu entendi, pelo que eu observo da entrevista dela, é que ela disse que se o Real Madrid não existisse, ele teria ficado no PSG, pelo que eu Uhum. entendo. Não é É o isso, que eu Flávia? entendi Tu entendeu também. também? Sim, Assim, pela tradução, no que caso, em francês, é isso. que a opção de ir para outro lugar, ela nunca existiu. Ela era o PSG e só saísse do PSG para ir para o Real Madrid. Então, eu não
Nesse ponto, eu não sei se ela deixa o PSG em mau lugar, porque foi uma opção do Mbappé, né? O PSG e ele quis renovar e ele ficou porque ele não achava que era o momento de ir para o Real. E aí a gente pode entrar no se ele fez bem, se ele fez mal, se era o momento. Porque ele chega num momento muito, eu sempre digo, muito diferente do que ele teria chegado antes. Claro, Se claro. o Mbappé tivesse assinado com o Real Madrid em 2017, em 2018 ele seria a grande estrela do time. Só que ele não assinou, porque o Cristiano saiu e quem passou a ser esse cara, começou a construir a história para ser isso, foi o Vinícius Júnior, que ele colhe a história hoje. O Vini é um grande ídolo do madridismo, porque quando o Real Madrid mais precisou mesmo, ele muito jovem, ele apareceu. O Mbappé foi dizendo que não, foi tomando outras decisões, e agora, quando ele chega para a entrevista coletiva, e quando ela fala também, eu acho que realmente é natural e é o que eles sentem mesmo, de que eles chegaram onde eles queriam chegar, eles sempre quiseram. Eu acho que ela sempre quis que o Mbappé jogasse no Real e o Mbappé sempre quis jogar no Real Madrid. Só que o momento que chega é diferente, é cheio de uma história por trás que poderia não ter existido se ele tivesse tomado a decisão lá atrás. Mas como o Mbappé mesmo disse na coletiva, cara, o passado está, tipo, não dá para mudar, não dá para voltar, então é daqui para frente.